Perigo no transporte público. Como evitar roubos de celulares. Mico aparece em transportadora e fica horas à espera de resgate. Jogadora da seleção feminina de futebol tem medalha do PAN roubada em São Paulo. Dilma lança ofensiva contra Eduardo Cunha e contra a pauta bomba do Congresso. Anunciada vacina contra o ebola, 100% eficaz em adultos. Na série especial, a região do Brasil que foi cobiçada pelos Estados Unidos. Você sabe por quê? 3, 2, 1. Boa noite. Um levantamento das companhias de seguro revela que 1/3 dos roubos e furtos de telefone celular acontece dentro do transporte público. O vício em celular é um prato cheio para os ladrões. Você vai ver agora como as pessoas andam distraídas por aí. A reportagem é de Thaís Furlan. Pela tranquilidade, nem parece que a mulher leva nas mãos um telefone que custa quase 5 salários mínimos. Se você tivesse R$4.000 na carteira, você saía com o dinheiro assim na mão à mostra? Não, não sairia. Teve algum celular roubado? Já, 2. Fábio passou bons minutos sem tirar os olhos do aparelho. Estava todo o tempo com o vidro do carro aberto e ele já teve um telefone roubado. Dentro do ônibus. Sentaram do meu lado e falaram, é um assalto. Um pegou o celular. Mais que necessidade, o celular virou um vício, usado para diversão, música, trabalho, troca de mensagens. E às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Um prato cheio para os criminosos de olho nos aparelhos. Ela nem percebe a minha aproximação. Olha só, vou falando aqui, me aproximo. Oi. Ai, que susto. Você nem percebeu a minha aproximação. Não. Por que você não percebeu? Porque eu tô ouvindo música e mexendo no celular. Aqui, olha só, mãe e filho no telefone celular. Já há alguns minutos assim. Vamos ver qual vai ser a reação deles. Tô bem próximo. O garoto jogando, a mãe aqui no telefone. Ela não percebe que eu tô aqui. Percebeu? Tudo bem? Tudo bom? Tá distraída no celular? Tô. Seu filho? Meu filho, também no celular. Durante a entrevista, o menino deixa o celular solto em cima do banco. Tem que ficar mais atenta, né? Mas a gente acaba não ficando, não adianta. Essa senhora já está mais ou menos uns 5 minutos desde que ela sentou aqui, assim, focada no aparelho celular. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Tô bem perto. Susto! Me assustou? E eu falo direto pro meu menino, que eu tenho um menino de 16 anos, para tomar cuidado. Agora, se ele ver isso aí, ele vai falar, ai, fala de mim, não toma cuidado. Dentro do ônibus não é diferente. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostra que 460 aparelhos são roubados por dia em São Paulo, um número que deve ser ainda maior, já que muitas pessoas não fazem o boletim de ocorrência. Dados das seguradoras de celulares apontam que 30% desses roubos acontecem no transporte público. Criminosos de olho em aparelhos de passageiros no ônibus, trem, metrô e principalmente nas plataformas durante a espera. Este consultor em segurança diz que não é aconselhável usar o telefone em público ou deixar o aparelho à mostra, mas dá uma dica para aquelas pessoas que não conseguem viver sem os olhos, os dedos e toda a atenção voltada para o telefone. O nome das pessoas, casa, mãe, pai, porque a pessoa procura mãe, pai, olha esse aqui, ó, tô com a sua filha, tô com o seu filho. Ela nem sabe o nome, mas a pessoa tá dando tudo certo, é o telefone da pessoa, aí começa o falso sequestro. Um mico invadiu uma empresa na região metropolitana de Belo Horizonte e deu um trabalhão para ser capturado pelos funcionários. Mas o trabalho maior foi ter que esperar pela Polícia Militar do Meio Ambiente, que faz esse tipo de resgate. O bichinho ficou mais de 10 horas numa caixa de papelão. Sem saber o que fazer, Eduardo colocou o animal dentro desta caixa. O macaco parece ser um filhote. Está quieto, assustado. Mas na captura deu um verdadeiro olé na turma da transportadora. Foi para um lado e foi para o outro, mas nós conseguimos. O mico foi encontrado na manhã desta sexta-feira aqui no galpão da empresa, que fica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava enrolado nestes sacos aqui.
Os funcionários acharam que o capturando estariam resolvendo um problema, acabaram criando outro. Desde então, Janaína tem ligado para o IBAMA e para a Polícia Ambiental, sem sucesso. Procurados pela nossa reportagem, os órgãos disseram não ter autorização para resgatar o mico, já que o animal não está em perigo. Um joga a responsabilidade para o outro. Eles falaram que a gente poderia soltá-lo em qualquer mato ou até na porta da empresa, sendo que aqui é um polo industrial, então com certeza ele seria morto. Em março deste ano, a dona de uma maritaca enfrentou o mesmo problema. A ave fugiu e ficou presa numa árvore. Na ocasião, o IBAMA disse que quem teria que fazer o trabalho de resgate era a Polícia do Meio Ambiente. Como ninguém apareceu, a maritaca acabou sendo socorrida por um morador de rua. No fim do dia, depois que os funcionários da transportadora ameaçaram registrar um boletim de ocorrência contra o IBAMA e a Polícia Ambiental, 2 viaturas foram enviadas para atender o chamado e soltar o bicho em um local adequado. A medalhista de ouro do Pan-Americano de Toronto pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a lateral Tamires, teve a medalha roubada hoje de manhã em Santo André, na Grande São Paulo. Ela e a família foram vítimas de homens armados. Receber uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos é uma honra. Orgulho foi o que Tamires sentiu no pódio. Medo foi o que a jogadora sentiu menos de uma semana depois de voltar ao Brasil. Tamires contou que estava saindo da casa da sogra com o marido, o filho pequeno e uma sobrinha quando foi abordada por 2 homens armados. Eles levaram os celulares, as alianças do casal e a bolsa de Tamires. Dentro estava a medalha de ouro. Os bandidos roubaram o carro da vizinha para fugir. A jogadora estava com a medalha dentro da bolsa porque ia participar de um programa de televisão. A Confederação Brasileira de Futebol informou que dará uma outra medalha a Tamires, mas para ela não terá o mesmo significado. Uma conquista muito grande para a gente, né? Não é fácil assim, você trazer uma medalha de ouro para o Brasil. E eu tinha 6 dias que eu estava com ela, então eu estava curtindo a medalha e aconteceu isso aí. Infelizmente é muito ruim mesmo. O carro usado na fuga foi localizado na zona leste de São Paulo. A jogadora acompanhou a polícia até o local. Ela ainda tinha esperança de encontrar a medalha. Não. Não? Não. Tamires e o marido registraram um boletim de ocorrência. A gente fica sentido pela perda da medalha, né, e os outros bens que foram roubados, mas o mais importante é a integridade física de cada um. A jogadora está de malas prontas. Ela embarca domingo para a Dinamarca, onde vai disputar o Campeonato Nacional de Futebol. E não era assim que a medalhista de ouro queria se despedir do Brasil. O dólar comercial fechou hoje cotado a R$ 3,42, alta de 1,63%. No Rio de Janeiro, quem trabalha com turistas estrangeiros comemora. É que eles pagam a conta e dão gorjetas com a moeda americana. Dólar em alta, difícil para quem quer viajar para fora. Infelizmente, a minha filha estava querendo ir para Disney. Vai ter que aguardar mais um pouco agora. Queremos ir muito, mas só que esse ano, infelizmente, não vai dar. O dólar muito caro. Mas para quem já tem dólar na mão, consumir no Brasil não está assim tão mal. Consegui fazer um monte de coisas aqui no Brasil, mas eu não tive que gastar muito dinheiro. E isso deve aquecer o setor de turismo no médio prazo. Você não planeja uma viagem de uma hora para outra. Então deve ter um aumento de estrangeiros vindo para o Brasil a médio prazo. Alheio à desvalorização do real frente à moeda americana, Alex fatura. Dono de 8 apartamentos na zona sul do Rio, o empresário não esconde o jogo. Os nossos hóspedes estrangeiros, os 3 últimos pagaram em dólar. Depois de pagar os nossos compromissos, o que sobra a gente usa em viagem, né? Com a família. Neste hotel na orla de Copacabana, um grupo também comemora. Dos hóspedes estrangeiros chegam as gorjetas em dólar e os mensageiros viram o faturamento crescer 20% em apenas 2 semanas. Ginaldo já tem planos para essa graninha extra. Junto tudo e o ano que vem, se Deus quiser, pretendo comprar a minha casa. No Rio Grande do Sul, o governo decidiu parcelar o pagamento dos servidores públicos. A medida não foi bem recebida e provocou protestos. Funcionários públicos fecharam as principais avenidas de Porto Alegre. O protesto seguiu até o centro administrativo do estado.
142 mil servidores tiveram os salários parcelados. R$ 2.150. Esse foi o valor pago para cada funcionário público gaúcho. A promessa é que mais R$ 1.000 sejam depositados no dia 13 de agosto. O restante só no fim do mês. E a Secretaria da Fazenda afirma, não há previsão para normalizar o pagamento. As dificuldades se avolumam e são crescentes para os próximos meses e anos, e nós não temos condições de pagar o salário dos servidores na sua totalidade. O governador só se manifestou em redes sociais e pediu paciência aos gaúchos. Entidades que representam os servidores confirmaram paralisação geral para a próxima segunda-feira. Já queremos avisar os pais que não mandem as crianças para a escola, porque segunda-feira nós estaremos cruzando os braços. A Polícia Militar disse que não fará policiamento nas ruas. A orientação é que a população não saia de casa e o comércio não abra as portas. A categoria encaminhou à Justiça pedido para a prisão do governador e sequestro dos bens de José Ivo Sartori. É um direito constitucional assegurado. Aquele que trabalha precisa receber. Isso tem a ver com o sustento, tem a ver com a dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça negou no início da noite o pedido de prisão e sequestro de bens do governador. Um carro anda devagar na frente de um ônibus numa rodovia em Porto Alegre. Um pouco à frente, o motorista chega a parar o veículo no meio da estrada. Outros carros conseguem desviar. O ônibus tenta seguir viagem, mas o carro dá marcha ré e fecha a passagem. A confusão começou porque, segundo o motorista, ele teria levado uma fechada. A polícia rodoviária viu a imprudência pelas câmeras de segurança e multou o motorista. Ele ainda foi punido com 7 pontos na carteira. Se você tem um vídeo, mande para o nosso WhatsApp 989333150. Com o aumento na conta de água, cresceu a procura pelos medidores individuais em condomínios de São Paulo. A medida ajuda o morador a manter o gasto sob controle e até a evitar o desperdício. Cristina mora sozinha, mas nem faz ideia de quanto gasta de água por mês. Não, porque vem no condomínio, né? Essa história vai mudar. O condomínio onde ela mora está passando por reformas para individualizar as contas de água. A partir de novembro, em vez dos moradores ratearem igualmente a conta, cada um vai receber o próprio boleto. Com a individualização, acaba aquela história de um morador pagar pelo consumo do outro. Cada um pode saber exatamente quanto gasta por mês e mais. O pagamento da conta de água deixa de ser uma obrigação do condomínio e passa a ser um dever do próprio consumidor. Os resultados dessa metodologia, eles são muito bons, eles giram em torno de 25% a 35% e, dependendo do condomínio, chega a 60% de economia de água. Antônio comemora, já que o condomínio gasta por mês 8 mil metros cúbicos, quantidade suficiente para encher 3 piscinas olímpicas. A nossa fatura oscila entre 30 e 40 mil reais. Por condomínio representa quase 40% da arrecadação. Na Grande São Paulo, a procura pela individualização das contas aumentou 40% de um ano para cá. Neste condomínio, quem vai pagar a conta da instalação dos novos equipamentos são os moradores. Esse investimento ele tem um retorno no máximo, em 1 ano e meio. Dona Cristina está feliz com a decisão. Como cada um vai pagar sua conta, eu acredito que vai economizar, a pessoa vai economizar, né? Depois de reunir com governadores, a presidente Dilma prepara um encontro para mobilizar os aliados no Congresso e enfrentar a oposição do presidente da Câmara. Dilma promete manter e até dobrar o programa de moradias populares do governo. Em Maricá, Rio de Janeiro, a presidente Dilma entregou quase 3 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. A estimativa é de que 11 mil pessoas sejam beneficiadas. Apesar dos cortes no orçamento de quase 80 bi, Dilma promete lançar a 3ª fase do programa e dobrar a meta para 7 milhões de moradias até 2018. Fica falando assim, estamos passando algumas dificuldades econômicas, o programa vai acabar. Vou explicar para vocês porque não vai não. Não vai não, primeiro, porque é importante para o povo brasileiro.
para aquela parte do povo brasileiro que não tinha oportunidades, que para quem ninguém olhou. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. O Planalto avalia como bem-sucedido o esforço da presidente de ampliar apoio político ao reunir-se com os governadores. O ato teria funcionado como uma demonstração de força. Agora, o próximo passo é tentar se antecipar à volta dos trabalhos do Congresso e evitar a todo custo a chamada pauta-bomba, com temas espinhosos para o Planalto. Para agradar aliados, articuladores e ministros aceleram nomeações para cerca de 200 cargos federais e a liberação de quase 5 bi em emendas parlamentares. Na segunda-feira, a presidente promove no Alvorada um jantar com presidentes de partidos e líderes aliados. É o Conselho Político de Governo. Ela pretende mobilizar a base numa ofensiva contra a aprovação de mais gastos e as iniciativas do opositor Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Numa entrevista a uma revista de economia alemã, Fernando Henrique Cardoso descartou o envolvimento da presidente Dilma Rousseff na Operação Lava Jato. As declarações foram reproduzidas em português por um portal de notícias da Alemanha. Fernando Henrique Cardoso afirmou que a presidente Dilma não está envolvida em corrupção. Para o ex-presidente, ela não teve participação direta na corrupção na Petrobras, mas o partido dela sim, com a prisão do tesoureiro do PT. Fernando Henrique ainda destacou que considera a presidente Dilma uma pessoa honrada e que não tem nenhuma consideração por ódio na política. Questionado sobre o lado bom da crise, ele disse que os cidadãos veem que as instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal funcionam. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje uma vacina que pode ser 100% eficaz contra o vírus Ebola. Ela foi testada em pessoas que tiveram algum tipo de contato com infectados. Os testes foram realizados em 4.000 adultos na Guiné. 10 dias depois, nenhum desenvolveu a doença. A pesquisa agora vai ser ampliada para a faixa etária dos 13 aos 17 anos. E o medicamento também poderá ser testado em crianças. A diretora da OMS comemorou. É uma virada no jogo, uma mudança na luta contra a epidemia. O atual surto de ebola na África Ocidental já contaminou 27.000 pessoas e causou 11.200 mortes, desde que foi detectado em dezembro de 2013. Organizações humanitárias como a Médicos Sem Fronteiras fizeram apelo para que a vacina também seja testada em profissionais da saúde que atuam na Libéria e Serra Leoa, os outros 2 países que, além da Guiné, registraram o maior número de casos. Um encontro que surpreendeu a todos nessa semana, Silvio Santos e Edir Macedo. Por que os dois se encontraram? A resposta você vai ter no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. E aí, meu cara? Como é que vai? 2 das maiores personalidades do Brasil, pela primeira vez, juntas em frente a uma câmera de televisão. O Domingo Espetacular mostra tudo o que aconteceu no encontro entre o apresentador Silvio Santos e o bispo Edir Macedo, 17 anos depois de terem se visto pela última vez. Por que o dono da Record e o dono do SBT apareceram juntos essa semana? O que estaria por trás deste encontro? Nossas câmeras registram as perguntas que um fez para o outro e o que eles falaram. Um registro raro, que guarda muitas surpresas e momentos jamais vistos. É neste domingo, depois da Hora do Faro. Até lá! A seguir, 139 milhões de reais da corrupção voltam para a Petrobras. E ainda hoje, na última reportagem da série especial, a cidade de Alcântara, que guarda belezas do Brasil colônia, mas avança rumo ao espaço. A Petrobras recebeu hoje um importante reforço de caixa. Parte do dinheiro desviado no esquema de corrupção e que estava retido pela Justiça Federal voltou para a estatal. 2 assinaturas e 139 milhões de reais voltaram aos cofres da Petrobras. O dinheiro repatriado é referente aos desvios feitos pelos ex-executivos da empresa, Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa.
A justiça brasileira dá sinais de que não existe cidadão acima da lei. Até o momento, em 3 operações diferentes, o Ministério Público Federal conseguiu resgatar 296 milhões de reais em contas no exterior em paraísos fiscais. O valor ainda está muito distante dos 6 bilhões de reais estimados em perdas pela estatal com a corrupção. Depois de mais de um ano de investigação, a Petrobras anunciou regras mais rígidas para a contratação de obras e serviços. A partir de agora, a decisão de levar adiante um projeto caberá a um grupo colegiado e não mais a um único diretor. E as empreiteiras serão avaliadas pelas boas práticas comerciais. O que cabe às empresas e às instituições é criar mecanismos que impeçam que a má-fé de um único indivíduo seja capaz de gerar danos ao seu patrimônio e à sua reputação. Por causa da Operação Lava Jato, pelo menos 1.000 funcionários já passaram por uma auditoria interna. A empreiteira Camargo Correia fechou o acordo de leniência e vai colaborar com as investigações da Lava Jato. E hoje o advogado de Renato Duque confirmou que o ex-diretor da Petrobras negocia o acordo de delação com a Justiça. Pressionado pela família, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, resolveu contar o que sabe da corrupção na companhia para sair da prisão. A defesa dele vai conversar nos próximos dias com os procuradores, que vão avaliar se Duque pode realmente contribuir com as investigações. O ex-diretor de serviços é apontado como o coordenador do recebimento de propina. Hoje, Duque virou réu em mais uma ação que investiga o favorecimento de uma empresa italiana em um negócio com a Petrobras. Quem também deve colaborar com as investigações é a construtora Camargo Correia, que fechou hoje um acordo de leniência com o Ministério Público Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A empreiteira vai confessar a participação no esquema, devolver o dinheiro que foi desviado e ajudar nas investigações. A intenção da força-tarefa da Lava Jato é conseguir provas das irregularidades na construção da usina de Angra 3. Agora há pouco, o juiz Sérgio Moro prorrogou por mais 5 dias as prisões do presidente licenciado da Eletronuclear, Almirante Otton Silva, e do executivo da Camargo Correia, Flávio Barra. Nessa tarde, o doleiro Alberto Youssef pediu dispensa de um depoimento da CPI da Petrobras, marcado para a semana que vem. Os advogados dizem que Youssef está sendo intimidado por alguém a mando do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Essa não é a primeira pessoa ligada à Operação Lava Jato que relata ameaças do presidente da Câmara. O consultor Júlio Camargo, que acusou Cunha de receber propinas da Petrobras, disse que tem medo dele. O Instituto Lula foi atingido por uma bomba em São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação. O carro reduziu a velocidade e os criminosos atiraram o artefato de dentro do veículo. A bomba cai na calçada e explode. O ataque foi por volta das 10 horas da noite na sede da entidade no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista. A explosão danificou o portão. Ninguém ficou ferido. Em nota, a direção do Instituto diz que foi um ato político e espera a punição dos responsáveis. Veja a seguir, hoje é dia da lua azul. Você sabe que fenômeno é esse? E na série especial, o passado e o futuro do Brasil numa mesma cidade. Ao lado da tecnologia espacial, o vendedor de sorvete à moda antiga. Vovó, o que tem hoje aí? Tem sorvete de caseiro de cajá e de coco. Cajá e coco? É. Dá pra fazer meio a meio pra mim? Dá. Então faz aí.